Paz seja sempre contigo, que Deus te abençoe e que Deus clareie na tua vida essa maravilha que é a maravilha de um novo dia, a maravilha de estarmos à frente de um novo dia. A palavra de Deus diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Nós vemos imediatamente que a luz foi a primeira coisa a ser feita, a ser posta sobre a face do abismo. A terra era sem forma e vazia, a terra não tinha, ela era somente sabe, aquele lugar onde você não faz questão de estar. Era isso a terra. Era um ambiente totalmente desprovido de qualquer beleza, de qualquer razão para que você pudesse dizer eu quero estar ali. E aí nós vamos observar que a luz, ela começa a fazer parte de toda a história, tá? Ela começa onde Deus se manifesta a luz. E nós vamos ver também que os profetas depois vão testificar acerca da luz. Até que chegamos ao ponto onde, em Mateus 1:21, diz: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja, ela dará a luz, ela dará a vida, ela fará com que aquela pessoa, aquele ser, venha à vida. E ao vir à vida, essa pessoa vai transformar o mundo. Por quê? Porque ele tem luz própria. Ele começa a manifestar-se. Ele quem? Jesus, que é o Cristo de Nazaré, que é aquele que foi enviado. Tá? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então nós vemos que logo a seguir, Mateus 4:16, ele fala que Jesus, estando próximo, aquele povo que estava sentado nas trevas, que estava envolvido com falcatruas, com ladruagem, com safadezas, então eles começaram a ver a luz, e eles viram que a luz raiava, tirando eles da sombra da morte, da região e sombra da morte. Ou seja, clarificava a vida deles, clareava a mente deles, de forma que eles começavam a perceber que havia algo diferente no mundo. E mais adiante ainda, no capítulo 5 de Mateus, versículos 14 a 16, o Senhor vai nos dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja só, ele nos transforma a nós em luz. Ele mostra que nós poderemos levar a luz àqueles que não veem, àqueles que estão cegados pela falta do entendimento. Então nós vamos mostrar aos povos qual é o verdadeiro caminho. Por que a luz? Porque a luz é a que clareia, é a que abre nossos olhos, é a que nos faz ver além, é o que nos mostra tudo aquilo que não podemos ver,
porque o que está em trevas você não consegue ver, mas aquilo que vem à luz, aquilo que é clareado, você começa a perceber. Em Mateus 6, capítulo 6, versículos 22 a 23, o Senhor ainda nos diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Veja só, ele mostra para a gente que aquela vela que a gente acende são os nossos olhos, ou seja, a candeia do corpo são os olhos. Os nossos olhos clareiam muitas coisas, tanto que quando você está andando no escuro, à medida que você vai caminhando, os teus olhos vão se ambientando a escuridão e começam a lançar luz sobre as coisas, ou seja, você começa a perceber o que está havendo à tua volta. Então, agora, então você vê que o teu corpo começa a ter luz porque os teus olhos são bons. Mas se você estiver com problema de visão, né, catarata, ou mesmo cegueira, claro que daí o teu corpo vai sofrer e você vai andar em trevas. Você, deixando de ter os olhos, você começará a ter problemas e começará a perceber as trevas à tua volta. E ele nos mostra ainda o poder da luz um pouquinho adiante, em Mateus 10, 27, que diz: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Tudo aquilo que nós falamos que seja de bom alvitre, que seja bom, deve ser dito à luz, deve ser dito em alto e bom som, para que várias pessoas ouçam, para que outros aprendam a caminhar nessa luz, essa luz que é a verdade, que é a palavra boa, que é o amor, que é a paz, que é a harmonia, que é a misericórdia. A misericórdia, por exemplo, de Deus, que ela é infinita, ela é muito grande. A misericórdia dela é justamente a causa porque não somos destruídos, porque não somos consumidos. Mas é essa mesma misericórdia que ele quer ver de mim para contigo, e de você para com outro, e de você para mim, e assim por diante. É uma misericórdia que não tem fim, que nós podemos mostrar uns aos outros, caminhando em luz, caminhando pelo amor, caminhando pela paz, caminhando com as coisas boas no nosso coração. Vai adiante ainda, diz em João capítulo 1, versículos 1 a 11. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veja, então aqui começa-se, quer dizer, aqui vai falar mais fortemente ainda de Jesus, mostrando que Jesus era o Verbo, a palavra pela qual foi feita a luz.
Porque no princípio, lá em Gênesis capítulo 1, diz: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz." Então, quando disse Deus, ele fez uso da palavra. O que é a palavra? A palavra é Jesus, que é o Cristo de Nazaré, que é o Messias, que é o enviado. A palavra é a verdade, é a justiça, é aquilo tudo que representa o que será de bom, o que será de maravilhoso e o que é luz. Porque nele, em Cristo, que estava a vida é a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderão. As trevas, que é o mal, que é aquilo tudo que representa a negação, que é aquilo tudo que representa o que não presta, é aquilo tudo que representa o que não ficará. Tá? Então a luz, ela é a parte principal de toda a nossa vida. A luz é o que, digamos assim, nós podemos dizer que é a justiça, que é a paz, que é o amor, que é a misericórdia, enfim, que é tudo aquilo que é bom. A vida, principalmente, ela é luz. A mulher dá a luz, né? A criança vem à luz. Os teus olhos se abrem para a luz. O teu entendimento, a tua mente se abre quando você descobre algo novo para a luz do conhecimento. Então, a luz é a parte fundamental, é aquilo que nos leva para um novo dia. A luz é a que dá a cor. Veja, sem a luz e sem a sombra, você não terá a cor. E não tendo a cor, você não terá o colorido da vida, o sabor da vida, o mistério da vida se manifestando. Jesus é a luz do mundo. A luz é a parte principal, é aquilo pelo qual você consegue entendimento. É aquilo pelo qual você consegue perceber o que há, o que haverá e o que houve. Porque o que houve, quando você o estuda, você traz à luz, você o reconhece, você faz com que ele reviva no teu entendimento. Isso é a luz. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, restaure, liberte e te dê a luz para os teus olhos. Libere a luz para a tua vida. Libere a luz para o teu coração, para que possas amar, para que possas respeitar, para que possas viver na paz e no amor de Cristo. Seja sempre muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, proteja e guarde, no nome santo de Jesus. Amém e amém.